obrigado. Olá, eu sou a Maria Silvia Orlovas, AMS, e eu ajudo as pessoas a terem relacionamentos felizes. Hoje nós vamos falar sobre assumir o seu papel no relacionamento. Quando você assume o seu papel, você se sente mais livre, mais feliz e merecedor de receber e se conectar com todas as coisas boas da vida. Faz tudo isso, né? Tudo isso, Fábio, agora se apresenta, né? Só assumir o papel já faz tudo isso? Ele Legal. é meu marido, Fábio. Eu acho que assumir o papel, né, faz com que você, de uma certa maneira, se liberte das cobranças, né, daquela vontade Verdade. de ficar o tempo todo agradando os outros, porque no fim das contas, o mais importante é o que está acontecendo, você está feliz sendo você mesmo, né? Exatamente. E aí vai a pergunta para você. Você se sente feliz? Você acha que você está assumindo, que você tem o seu papel nos seus relacionamentos? E afinal de contas, como faz para a gente conseguir assumir o papel no relacionamento? E aí não é só afetivo não, né? Não. É todo e qualquer relacionamento para ele ser um relacionamento feliz, né? Então, se você se sente respeitado, querido, apreciado pelas pessoas da sua vida, pode ser uma coisa muito boa. Ou ao contrário, se você se sente reprimido, julgado, abusado, como é que é isso? Como é que está a sua vida aí? Se você sente que existem conflitos nos seus relacionamentos e deseja ocupar o seu lugar, você vai aproveitar muito as reflexões que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Nós vamos falar justamente sobre você ocupar o seu papel na sua vida. Então vem com a gente para conhecer mais. Como assumir o seu papel no relacionamento? Desculpem, a Maria Silvia esqueceu. Não é assim, eu deixei você assumir o seu papel no relacionamento. Nossa, meu Deus do céu, assumindo mesmo. Eu deixo, gente, deixo ele assumir, porque eu acho que é uma coisa importante a pessoa ser feliz, sendo ela mesma, tendo o papel dela, né, assegurado. Fazendo coisas que sou eu que normalmente força. faço e por aí vai, né? Não é, Fábio? Eu acho importante. É certo, Todo mundo isso aí. tem um papel na vida. E é legal você ter o seu papel. Muita gente, né, tem com o desejo de ser amado, ser aceito, ser querido, faz qualquer coisa para dar certo o relacionamento. E daí não dá certo. Cadeiras à parte, é aí que começa a ficar complicado, né? Verdade. É aí que começa a ficar complicado. Porque às vezes o nosso lugar é muito simples. É simplesmente você fazer o que você tem que fazer onde você está. Às vezes no casamento, às vezes no relacionamento, às vezes você com seu pai, você com seu filho, você com seu irmão, está lá quebrando pau em busca de um lugar que não vai te fazer feliz. A briga nunca faz feliz, né? Eu acho que é uma mistura, assim, de o outro não está fazendo o papel dele, você vai lá e começa a fazer o papel dele. Ou você tem alguma questão relacionada à autoestima, então você acaba fazendo mais do que deveria porque você quer realmente, não sei, ter uma posição melhor aí no relacionamento, né? Acho que tem a ver com autoestima, não tem? Tem muito a ver com autoestima, muito a ver. Essa parte já foi, né? A gente falar de você ocupar o seu lugar com amor, né? Você assumir o seu papel, não querer fazer coisas do outro. E tem muita gente, né? Tem muita mãe por aí, por exemplo, assumindo o papel de empregada dos filhos. Tem muita esposa assumindo o papel de mãe do marido, complicado também, hein? Bastante. Muito filho tratando os pais como amigos e parceiros. Pais são pais. É diferente. E tem até namorado, assim, acabando com a outra pessoa, né? E tem namorado que fica totalmente sem poder por conta de uma parceira fortona, meio abusada, narcisista, inteligente, mulher que cobra muito. Tem isso também. Namorado e marido, que eu já vi isso acontecer. Tem. A gente já viu relação de que a mulher acabava com o marido. E, acabava com a autoestima, né? E obviamente o contrário também, né? A relação em que a esposa se sentia muito mal, muito diminuída, acuada por conta do comportamento do marido. Tem de tudo, infelizmente, né? É verdade. É como eu sempre falo, são muitas histórias, tem muitas situações onde o papel de cada um está invertido. E aí surgem os comportamentos egoístas, os comportamentos desrespeitosos, tanto da parte de um como da parte do outro. E às vezes pode ser consciente ou pode ser inconsciente. Isso tudo acontece. Até eu prefiro acreditar que em grande parte das vezes é inconsciente.
Eu acho que rola, assim, Não às sei vezes... se faz sentido acreditar nisso, mas eu prefiro acreditar nisso. Eu acho que às vezes rola no relacionamento também uma coisa assim de uma briga, sabe? Vingança. Tem umas Rola? vinganças, rola Aí entre o começa a ter um casal. joguinho de poder. A gente já falou sobre isso também. Sim, Né? é importante lembrar que em qualquer história tem no mínimo dois lados, né? Uhum. É uma grande bagagem energética e espiritual envolvida. Com Tem certeza. isso, né? Com certeza. Né? O fato é que nós aprendemos muito sobre a vida e sobre o nosso papel na caminhada aqui na Terra, vivendo esses desafios. Ninguém é seu amigo, ninguém é seu inimigo, cada um é seu instrutor. Então, as relações que a gente está vivendo tem o que aprender com a pessoa. Boa ou ruim, você vai aprender com a pessoa. Na visão da psicologia popular, assumir o seu papel tem a ver com a sua autoestima, que está relacionado diretamente ao desenvolvimento do seu ego. Então, Freud explica, ele diz assim, tem a ver com a consciência que uma pessoa tem a respeito de si mesma e o quanto ela está vendo o seu próprio valor. Então, para você assumir o seu papel, você tem que ter um sentimento de autovalorização, de você dar valor para você mesmo, de você sentir quem você é. Então você só ocupa o seu papel quando você se sente valorizado. E isso é algo que vem de você. É um poder que você acaba assumindo, tanto para você olhar as coisas boas como as coisas ruins, mas você se situar. Aqui é meu lugar. Se tá ruim, o meu lugar é aqui. Se tá bom, o meu lugar é aqui. Tá. É uma força interior, né? Tá. E eu acho que até é uma questão assim de equilíbrio dessas duas coisas, né? Sim, porque nem sempre as coisas vão estar sempre bem, né? Exato. E eu sei que às vezes, infelizmente, tem gente que só olha pro lado ruim, né? Ou só quer a coisa boa. Ou só quer coisa boa. Tudo que é desequilibrado, em geral, cria Não problemas. funciona. Né? O que isso tem a ver com um relacionamento feliz? Quando você assume o seu papel num relacionamento, você é feliz e você equilibra a sua vida, porque você vai criando um fluxo virtuoso ao seu poder. É uma coisa positiva quando você se assume. Se você está feliz onde você está, esse papel que você assumiu, que você se colocou, o lugar que você está, significa que você está feliz. Então, você sabe que assumiu o seu papel no relacionamento. Então, quando você se sente honrado, quando você se sente respeitado, quando você se sente querido, quando você se sente amado. Se você não se sente nada disso, você tem que questionar o papel que você está ali. Se você está no meio da confusão, da dor, questione, talvez não seja o seu papel. Mas não espere também a perfeição das pessoas, né? Para viver tudo isso. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu só vou ser feliz se eu tiver no seu... Calma, toda relação que a gente tem na vida, ela exige algum tipo de renúncia, de adaptação e até de sacrifício, porque as pessoas não são perfeitas e nós também não somos perfeitos. Então o que a gente precisa? A gente precisa saber até quando nós podemos ceder para alguém e até que ponto a gente tem que assumir o nosso papel e ficar ali onde você tem que ficar. O papel, o seu papel, ele exige uma doação também, né? Sim. Então não é um papel intocável, lugar que nunca, né? Não, você vai ter, às vezes, o seu papel como pai, por exemplo, falar teu papel como pai, como é que é o teu papel como pai? Tem muitas coisas, né? Mas eu diria que você tem que ter uma preocupação muito grande com orientação, tem que ter uma preocupação grande com o bem-estar do seu filho. E o bem-estar do seu filho não significa que ele tem que ficar confortável, às vezes você tem que tirar ele da zona de conforto. Eu acho que é mais como uma espécie de uma declaração, assim, de... No caso do pai é mais para deveres do que direitos, né? Mas tem alguns direitos também, né? Então você ser abraçado pelo filho, pela filha, filha lembrar de você, te pedir ajuda, ficar feliz quando você ajuda. Porque São direitos antigamente, que né, você Fábio? tem, que você conquista na realidade. Né? Eu acho que sim, você está certo. Eu acho que antigamente, e isso nós temos que ficar atentos, hein? Porque as coisas mudaram. Antigamente, o papel do pai era muito do provedor, né? O pai tinha que ser aquele que pagava as contas. A mãe era aquela que ficava no lar, cuidava dos filhos, amamentava os filhos e o resto do tempo era cuidar. Isso mudou um pouco. Então hoje o pai, como diz o Fábio, ele tem que ser o provedor. Você usou falas de um provedor, mas ao mesmo tempo esse pai também tem que ouvir. O papel mudou um pouco. E eu posso dizer assim que
até no meu caso, nem tem como eu chegar e falar assim, não, aprendi diretamente isso com o meu pai, né? Porque eu acho que ele nem teve muito esse jeito comigo, mas ao longo assim do meu exercício de paternidade, né? Primeiro com a Elo como padrasto, depois com a própria Paola, em muitas situações eu fui muito incisivo, eu fui muito mandão, eu fui muito assim, declarando aquilo que eu esperava. Depois eu entendi, né, que não funciona. Que não funciona. E o que não significa que eu mudei da água para o vinho e nunca mais aconteceu, tá? De vez em quando eu tenho os meus tropeços. Mas eu presto um pouco mais atenção nisso, eu acho. Eu não sinto que exista assim uma declaração universal de papel, né? Então, se você é pai, é isso que você tem que fazer. Se você é marido ou esposa, é isso que você tem que fazer. Não é assim, né? São porque coisas as dinâmicas, as famílias são diferentes, lógico, né? as culturas são diferentes, as origens são diferentes. Exatamente. Né? Dependendo até do lugar onde você mora, a gente já teve a oportunidade, por exemplo, de ir para a Bahia, você vê que as pessoas se comportam de um jeito diferente do que as pessoas se comportam aqui em São Paulo, que se comportam diferente. Na Índia, que se comportam nos Estados Unidos, que se comportam na Escandinávia, em vários lugares diferentes. E às vezes até um estado as pessoas se comportam diferente. Às vezes não, porque o Estado referência, né? São as referências. Teve imigração, e a imigração misturou um monte de coisa. Então, eu acho que o mais importante é isso. Não tem um manual, não dá pra gente chegar e falar assim, olha, fiquem tranquilos, mas vocês vão ter uma série de exemplos, né? Me corrija se eu estiver errado. Não, nós fizemos tudo isso. Fizemos a lição de casa. De visões, assim, de qual é a melhor forma de você se comportar. Então, veja bem, a gente tem que observar quando faz sentido abrir mão dos seus gostos, das suas convicções para estar bem com alguém. E observe que da necessidade de apreciação, que a gente tem a necessidade que o outro aprecie a gente, nascem vários problemas. E a base disso é porque você não se aceita, não se valoriza. Você não vê você mesmo como uma pessoa digna do seu papel, da sua função ali, de dizer sim para algumas coisas e de dizer não para outras. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é equilíbrio. Existem momentos que você vai ter que ceder e você vai ter que fazer coisas pelos outros, que talvez até nem seja exatamente aquele papel molde, este é o meu lugar, isso eu tenho que fazer, e vai ter momentos em que você vai ter que falar assim, ok, não é meu papel, mas eu vou fazer por amor. Então exige isso, né? Exige um aprendizado. E a gente está desempenhando, está usando, está servindo, está ocupando um papel na nossa vida aqui, com um aprendizado. Existe uma função espiritual da sua evolução para você estar onde você está e com as pessoas que você está. Tudo tem um sentido, tudo tem uma história. Né? Cada um, ninguém é seu amigo, ninguém é seu inimigo. Cada um é seu instrutor. Segundo passo. Isso aí. E isso que você está falando... É o famoso pai intransigente. Mas é difícil, né, Fábio? Olha, se você disser, o que você diria para ela? Porque você como pai. Recentemente você teve um quiprocó com a Elo, né? Eu acabei de comentar aqui, né, que eu tive um processo de conscientização, porque eu chamei de intransigente, porque em muitas circunstâncias, nos meus 26 anos aí como padrasto e depois como pai, eu tive momentos de intransigência, e não foram poucos. O que significa isso? Significa assim, é assim que tem que fazer e acabou. Faz e acabou. Se a gente abrir um pouco o contexto, até para eu não ser muito crítico comigo mesmo, muito cruel comigo mesmo... Você tinha razão. E não é só isso, né? Faz e acabou, mas espera aí, deixa eu te ajudar, espera aí, vai fazer assim, ó, você tá bem, não sei o quê. Mas assim, quando chega naquele finalmente faz e acabou. O problema é quando é só essa história do faz e acabou. O que eu teria para dar como opinião é isso. Eu acho que sim, quando é intransigente o tempo todo, aí alguma coisa precisa acontecer. Agora existe uma coisa, né? Às vezes a gente desperta o mal do outro. E isso é muito comum nos relacionamentos, principalmente na família. A pessoa vem para você, ela é íntima, né? Começa que ela é íntima, é teu pai. E aí ele vem com uma liberdade de falar com você que ele não deveria ter essa liberdade, mas ele tem. Eu acho que a gente tem que entender a humanidade das pessoas. E eu sempre falo isso, sempre falei isso em terapia, né? Que intimidade demais complica. Isso é real, porque a gente se dá a liberdade de falar coisas para as pessoas que a gente não tem essa liberdade. Às vezes a liberdade é ofensiva. Então, quando você tem um pai que é muito difícil e você tem consciência, o que eu faria como filha?
eu não iria bater mais de frente com esse pai. Ele é difícil, ele é bravo, ele é chato. Eu vou pegar o lado mais positivo dessa pessoa. Ele é meu pai e eu vou respeitar essa pessoa. Então, tem certas coisas que você, como filha, de repente você não tem que compartilhar com aquele pai. Não vai falar. Eu acho que não é mentir. Veja bem, não é mentir. É você preservar a sua identidade, você preservar o seu lugar. Não é uma atitude fácil. E ele fica lá, eu fico aqui. Não se mete tanto na vida, não pede tanta explicação. E você, como filho, não ache que o seu pai tem obrigação de fazer tudo e dar tudo para você, porque isso é muito difícil também. A gente não quer o regime, vamos dizer, patriarcal, a gente está falando muito disso agora, mas a gente quer o lado positivo disso. Então a gente quer ter a condição, ter o dinheiro, ser cuidado, ser amparado. A gente idealiza muito o pai, então é perigoso isso. Eu tive um privilégio em relação à minha história com meu pai, porque quando eu estava saindo da adolescência, entrando na fase adulta, assim, entrando na faculdade, tudo, eu briguei muito com meu pai, quebrei muito pau com ele e ele comigo. Né? Várias circunstâncias, assim. E ele não era um cara de brigar, que acho que eu tirava ele do sério mesmo, em muitas circunstâncias, porque eu também não sou um cara fácil. Hoje eu olho pra Paola e penso que é minha filha mais nova, né? Falo, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Mas aí aconteceu uma coisa muito legal, porque a gente conseguiu se acertar, do seu ponto de vista de eu respeitar e admirar o ponto de vista dele, admirá-lo como pessoa e respeitar o ponto de vista dele. E ele entendeu o meu ponto de vista também, tentar me ajudar. E a gente viveu uma fase de 1 ano, assim, de maturidade na relação. E eu agradeço a Deus de ter tido essa oportunidade, porque justamente logo depois que acabou esse ano, meu pai faleceu. Eu tinha 22, 23 anos. Então, já pensou se eu tivesse, ou ele, né? Se a gente tivesse se desentendido, se a gente não tivesse se sincronizado e ele tivesse partido para um outro plano? Seria péssimo. Seria muito difícil de gerenciar. Não seria impossível, mas seria bem difícil de gerenciar, né? Então, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então a gente precisa tentar respeitar. E aí essas entra muito forte, né, o aprendizado que você está tendo que ter com esse pai e o Ho'oponopono, prática do Ho'oponopono que vai te trazer muito à luz. Vou contar a história de uma moça que eu vou chamar de Mara. Então ela, depois de perder os pais, ela quis procurar a aproximação com uma irmã. Então cada uma vivia numa cidade, elas tinham interesses assim muito diferentes, uma era casada, outra não, outra era mais focada no trabalho, né? Então ela tinha a vida era muito diferente de uma e de outra. Uma era mais para o trabalho, outra mais era para casa. Exatamente. Assim. Tá. O fato é que elas tinham muito pouco em comum. E aí quando a Mara se deslocou e foi passar um tempo com a irmã morava no Canadá e nada deu certo. Ela foi cheia de expectativas que ia encontrar a irmã, que ia ser gostoso, que ia curtir, que não sei o quê. Foi péssimo. Então ela esperava que desse tudo muito certo e deu tudo errado. Ela se sentiu uma estranha na casa da irmã e a irmã morava no subúrbio, a irmã, assim, um subúrbio rico, era tudo para ser bom. Aquela coisa de América do Norte, assim, né? De quem mora em subúrbio. Né? E aí o mais incrível foi que ela sentiu que a irmã, com toda aquela vida muito boa, tinha inveja dela, por ela ser bem-sucedida na profissão. Então ela conseguiu um destaque na profissão e a outra história era da família. Ela tinha, a do Canadá tinha uma vida confortável, bacana, Sim. tudo, mas ela não era para fora, não era para o trabalho, vamos dizer assim, para o profissional. E aí ela conhecia o Ho'oponopono, ficou conhecendo, resolveu ser minha aluna, se inscreveu no curso, estava fazendo o curso e entrou na sintonia do segundo passo. Ninguém é seu amigo, ninguém é seu inimigo, cada um é seu instrutor. Ainda bem, né? E aí ela começou a buscar, a entender o que tinha que aprender com a irmã e com toda a questão que se desenhou ali. Então ela deixou de sofrer, né? Ela deixou de ficar magoada com aquela situação e falou, bom, o que eu tenho que entender com isso? Porque ela também foi para lá meio desanimada com o trabalho dela, não valorizando o que ela tinha. Então, ela viu que a irmã não valorizava o que ela tinha e ela também não valorizava o que ela tinha. Quer dizer, ela começou a entender dessa relação que o papel dela era importante e que o papel da irmã era importante. Então ela começou, calma, cada coisa no seu lugar. Que interessante, né? De uma certa forma, a irmã meio que se intimidou com ela, que era uma boa profissional, uma
profissional de Sim. destaque, e ela meio que se intimidou com a irmã, vida da irmã. que tinha uma vida de família tradicional. Que ela não tinha. Que ela não tinha. É engraçado, né? A gente tá sempre olhando pro outro e achando que o outro tá super bem. Bom, é a história de sempre, né? É a história de É a sempre. história de sempre. Quando você reconhece as coisas boas da sua personalidade, da sua vida, você acaba desenvolvendo uma autoapreciação. Então, eu diria que é a pessoa gostar de si mesma. Eu aprecio quem eu sou, eu respeito quem eu sou. Entenda que cada um tem o seu lugar nesse mundo e busque assim, estar mais conectada com as suas referências internas e não com aquilo que as pessoas mostram. Porque às vezes a gente fica valorizando tanto aquilo que os outros pensam, que a gente se perde da gente. Então busque o reconhecimento dos seus dons, dos seus talentos e pare de se comparar com os outros. Essa coisa de querer ser aceita na família é muito ruim. Não precisa disso. Quando você reconhece o seu valor, você não precisa se rebaixar para buscar aceitação e nem tentar se impor. Naturalmente você está onde você está, assim, ocupa o seu lugar, o seu papel. Então, quando você ocupa esse papel, quando você vive o seu papel, você passa a ser respeitada como irmã, como esposa, como mãe, né? Melhora. Então, respeito não se ganha, respeito se conquista. Para ter uma convivência, não esqueça de você manifestar, de vez em quando, né? Aquilo que eu falo que é ouvidos de mercador. Essa é boa. Então, a família te trata daquele jeito, não presta muita atenção, desencana um pouco. Desencana, que fica muito melhor. Se você valorizar tudo o que as pessoas falam e pensam a seu respeito, você está ferrada. Você vai ficar fragilizada. E esse comportamento só vai levar você a sofrer cada vez mais. Porque acaba invertendo as coisas, né? Você começa a perceber que você não é querido, pegando o caso dessa moça aqui, né? Ao invés de você falar assim, não, peraí, não faz sentido isso, deixa eu olhar pra mim mesmo, eu sou bacana, eu valho a pena ser tal, você inverte o seu papel e você fica tentando ser adorável, né? Isso, você fica tentando se fazer uma pessoa bacana. Daí você vira vítima, daí você faz um Ho'oponopono e o Ho'oponopono não vai dar certo, porque você vai ficar fazendo o Ho'oponopono para você ser aceita. Qual seria o Ho'oponopono certo nesse caso? Né? O Ho'oponopono para dentro, nesse sentido aqui. Eu acho que ela pode direcionar pedindo harmonia familiar, porque ela está casada, né? Então ela tem uma história, né? Mas assim, ao mesmo tempo, soltar essa família, soltar. Não espere que todos amem você. Às vezes é importante dar um tempo, né? Cada um viver a sua história e às vezes a gente se afasta, não fica indo toda hora na casa da pessoa, se afasta mesmo, é melhor. Bom, não adianta ficar buscando aceitação, se sentir amado, se sentir apoiado, aplaudido por pessoas que pensam diferente de você. Você acha que esse é o caso? Acho. Não adianta. Ficar buscando aceitação detona com a sua autoestima. Outro aspecto é a pessoa procurar agradar e impressionar pessoas que julgam que estão num outro patamar. Isso também é complicado. Isso é complicado, né? Complicado para quem se acha e complicado para quem tenta se provar, né? Exatamente. Pode ser que a sua irmã se sinta diminuída. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Mas às vezes pode ser que a sua irmã se sinta diminuída pelo fato de você ser bem-sucedida, de ter tido experiências. Cada caso é um caso. Então, lembre-se da palavra conexão, que pode existir ou não. Às vezes a gente tem conexão com pessoa da família, às vezes a gente não tem. Então, tem gente boa, que sente inveja. Às vezes a pessoa sente inveja. Admiração pode se transformar em inveja. Às vezes, mesmo eu não querendo aqui, eu posso sentir inveja de uma outra pessoa. Às vezes você admira tanto. É uma idealização, tanto, né? Você quer tanto que você acaba até se sentindo incomodado com o que o outro tem. Né? Exatamente. Pode ser que a sua irmã
esteja sentindo inveja de você, né? E aí ela quer o lugar da outra pessoa. É uma coisa muito nociva, né? Porque isso diminui. Então, quando você tira o foco de você, estou falando genericamente, né? Quando você tira o foco de você, você deixa de crescer. Quando você olha a vida do outro e acha a vida do outro tão bonita e a sua não é, você está deixando de investir nas suas coisas, de melhorar aquilo que é seu. Então, cuidado com isso, cuidado com a inveja. E aí, tente poupar o convívio complicado. Mas, ao mesmo tempo, não fica forçando, mas também não se fecha totalmente, porque às vezes as pessoas se fecham, né? Tem que tentar um meio de caminho. Aí a gente tem que tentar a hora de conviver, a hora de não conviver. Quase que a mesma coisa, né? Que a primeira história. Como que muito parecido, interessante. Só que uma era família, a outra é mesmo sangue até, né? Meio triste, eu acho. Mas como é que o Ho'oponopono poderia ajudar nesse caso? O Ho'oponopono, ele entra muito nessas duas histórias na questão do karma familiar. É o karma familiar mesmo. Então é você fazer o Ho'oponopono para dentro e pedir para a divindade, divindade, limpa o meu karma com a minha família, que eu possa viver melhor, que eu possa estar melhor, divindade, que eu possa perdoar a todos que são na minha energia, que todos possam me perdoar, que eu possa amar a todos, que as pessoas possam me amar, e aí você entra nessa vibração. Bom, pessoas com muita necessidade de afirmar o seu lugar, de assumir o seu papel, normalmente são pessoas com baixa autoestima. Pode não parecer, mas isso é verdade. Você vai entrar num momento não fofinho? Acho que eu já entrei. Já entrou, né? Então, quanto mais você quiser mostrar que você está bem, que nada afeta você, maiores são as chances de você não fazer amigos. Os amigos gostam de intimidade, de ouvir as histórias, de serem ouvidos. É assim que a gente cultiva uma amizade. Quando você achar que as suas narrativas são assim, mais interessantes, tipo assim, eu sei mais que os meus amigos, as minhas convicções são certas e o que o outro pensa é errado. E quando você assim, ele está falando isso, não vou nem prestar atenção. Você não está respeitando os seus amigos. Você está sendo descortês. Isso é ruim, né? Amigos e familiares, né? Amigos e familiares. Então, às vezes, é a tua postura, o jeito que você está se comportando, é que você está afastando as pessoas. Até inconscientemente. Até inconscientemente. Então, procura estar mais aberto, respeitar o espaço do outro, conversar. Porque aí ele está no papel dele, você está no seu. O seu papel talvez seja rasgar o seu papel e se abrir um pouco, né? Então, da mesma forma que você precisa assumir o seu papel nas suas relações, a gente precisa dar espaço e valorizar as outras pessoas. Porque às vezes a gente não valoriza as outras pessoas. Esse é um ponto de vista interessante. Quer dizer, não é apenas você, entre aspas, lutar para ter o seu papel, né? Às vezes, e aí vai muito de personalidade. Essa moça com certeza tem uma personalidade forte. Ela tem que deixar o outro ter o papel dele. Seja de irmão, seja de pai, seja de filho, seja de amigo, né? E não querer, na hora que tá lá o amigo, querer dar uma de mãe do amigo. Sabe mais, de aconselho. É esse tipo de coisa? É isso que você tá falando? Exatamente. Exatamente isso que eu tô falando. Então a gente tem que encorajar até as pessoas, valorizar, que as pessoas possam se abrir e você ouvir. Mas ouvir de verdade. Ouvir de verdade e você ter coragem de se expor. Para um instante, pondere, né? Qual espaço você oferece para uma escuta do outro? Quanto você escuta o outro? Quanto você é gentil em ouvir, em sentir o ponto de vista do outro e expor o seu ponto de vista? Porque também ficar de ouvinte anônimo, longe, e só julgando aquela pessoa é ruim. É complicado. Então você tem que cultivar com os seus amigos essa intimidade, o carinho com as pessoas e olhar para isso, né? Então, se a resposta para isso que você percebe que você não fez isso, você tem que começar a fazer e sair do casulo. Como é que a pessoa, numa enrascada dessa, como que o Ho'oponopono pode ajudar? O Ho'oponopono vai ajudar você a ser mais suave no julgamento. Então você vai mudar o seu pensamento, a sua conduta, mas você vai mudar muito da sua energia. A gente muda a energia, né? Ao longo da vida,
a gente aprende a ser mais fácil, uma pessoa mais fácil. Ho'oponopono para você ser mais agradável, né, na convivência. Ho'oponopono para dentro, nesse caso, é muito para essa pessoa ficar um pouco mais humilde. Olha que coisa, né? Parece que a gente sabe das coisas, mas eu tenho que ser mais humilde para eu ouvir o outro, para eu ter, os psicólogos, os psicanalistas usam muito isso, eu tenho que ter a escuta afetiva. Você sabe o que significa escuta afetiva? Não conhecia esse termo, não. É muito dessa área nossa aqui, né? Que quando você vê, eu estou falando a minha língua, né? Então eu tenho que traduzir. A escuta afetiva é você aprender a ouvir o outro com amor. Você não ouvir, porque às vezes a gente ouve o que a pessoa fala, prontinho para responder. Isso não é afetivo. Muitas vezes, inclusive, você não está nem ouvindo, né? Só está pensando na resposta que você vai dar para uma coisa que você achou que você ouviu porque você não prestou atenção. Exatamente. Às vezes você ouve aquilo e você está tão em você que você sabe todas as respostas. E aí e aí quando você vê, você já respondeu aquilo que você acha. Então a escuta afetiva é você ouvir essa pessoa pelo que ela é, pelo mundo dela, pelo parâmetro dela e não pelo seu. Porque imagina se eu vou ouvir as pessoas pelo que eu sei, eu vou ser muito exigente com as pessoas. Então, às vezes eu tenho que ouvir, falar, bom, como é que eu posso falar uma coisa boa? Ok, Deus, eu ouvi tudo isso. Como eu posso falar uma coisa boa para essa pessoa? Porque não é só a palavra afetiva. O afeto da escuta é o seu ato de ouvir. É uma coisa de você fazer o Ho'oponopono dentro de uma circunstância, dentro de um contexto, de uma relação, sem fazer para o outro, sem pensar no outro, pensando para você mesmo e falando assim, o que eu estou fazendo de errado? Isso. O que eu posso mudar? Por que eu estou atraindo isso para mim mesmo? Não é isso? Boa, Fábio. Né? Porque eu estou ocupando esse papel? Por que eu estou assumindo esse papel na minha vida? Essa é a grande pergunta desse vídeo de hoje. Por que eu estou assumindo esse papel? E se o papel não é bom, eu posso mudar meu papel. Eu tenho que mudar o meu papel. Se aquilo que eu estou vivendo não está me agradando, eu posso mudar o que eu estou vivendo. Então, vou contar a história de uma menina, vou chamar de Tati. Ela estava fazendo Ho'oponopono todos os dias para livrar a mãe dela da presença pesada do pai. Ela queria quase que uma espécie de uma interferência divina para que as coisas se resolvessem entre eles. Então ela fazia Ho'oponopono para que eles se separassem. Era pior. Nossa, que loucura. Ela fazia Ho'oponopono para eles se separassem porque ela achava que o pai era uma pessoa muito agressiva, maltratava a mãe, que a situação era complicada, ela estava se descabelando no meio de tudo isso. A intenção complicado, complicado. Meio que meteu os pés pelas mãos, mas a intenção em si era nobre, né? Pelo menos a vontade dela era nobre. Mas veja bem, ela ficava no meio dos dois e ela tomava o partido da mãe. Será que ela estava assumindo o seu papel nesse relacionamento? No caso, papel de filha. Papel de filha. Qual é o papel dela? O papel dela é o papel de filha. Então o Ho'oponopono não estava funcionando. Por quê? Porque nós não temos o direito de se colocar entre um casal. Nós não temos esse direito. Existe um karma entre esses dois. E um filho deve ocupar o papel de filho. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa função. O casal está junto, por pior que possa ser a história, para se resolver como dois adultos. Então, nesse caso, por mais difícil que seja, a filha pode estar ainda complicando a própria vida e a vida dos seus relacionamentos afetivos, se colocando na frente do lugar da mãe, defensora da mãe. É como se ela fosse a mulher da relação. Veja, não existem casos ideais, né? Ainda mais quando a gente está falando assim de conflitos, né? Mas as pessoas precisam crescer e os filhos precisam ganhar o mundo deles e viver a vida deles. E tem que fazer do jeito que eles acham que tem que fazer. Mas é bem complicada essa situação. Eu acho que meu sentimento, se ali entre o pai estava agredindo
essa mulher, às vezes agredindo fisicamente. Quando chega num nível desse, a coisa é complicada, né? Quando chega num nível É desse, complicado. então essa filha realmente tem que tomar uma atitude como ser humano. Daí ela tem que ir, de repente levar a mãe com um advogado, buscar orientações, daí é o caso da lei. Daí não é mais caso de Ho'oponopono, aí é caso da lei. Eu até Então, imagino o seguinte, num caso se desse... tem agressão, se o pai está batendo na mãe, se está tendo toda uma coisa familiar muito pesada, aí ela tem que buscar amparo legal e tomar as atitudes que cabem ser tomadas. É a mesma coisa que você costuma falar quando alguém se aproxima, né, e manda uma mensagem, aquela coisa toda, e fala assim, olha, eu estou muito doente, como é que eu faço Ho'oponopono para isso? Até no próprio método, Transformando Relacionamentos com Ho'oponopono, a gente tem o passo 6 que trata da doença. Tanto do ponto de vista de quem está doente, quanto do ponto de vista de quem cuida de alguém doente. Sim. Mas existem, e a Maria Silvia ensina isso, existem atitudes que são em relação ao mundo prático, o mundo dos homens. Bem objetivo, que no né? caso aqui, a gente falou de justiça, no caso da doença, é a medicina, é o médico, é o tratamento, é o remédio. Exatamente. Né? Então não é E no o caso Ho'oponopono dela, só que vai curar. Exatamente. No caso dela, tem que procurar um advogado, uma pessoa que possa orientá-la na vara civil. Qual é a atitude? Até que ponto isso pode ser? A agressão até que ponto? Né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio e valorizar. Eu valorizo os médicos, eu valorizo os advogados, eu valorizo o juiz, eu valorizo as pessoas que me orientam, o terapeuta. Poxa, essas pessoas têm função na nossa vida e a gente tem que ter muita valorização. Então, não é fazer o Ho'oponopono para fugir de uma situação, é fazer o Ho'oponopono para ter luz naquela situação. O que é correto fazer? Que era a minha próxima pergunta. Então, no fim, assim, tem coisas práticas Sim. que você tem que fazer e tem em situações em que o negócio está pegando e que você tem que resolver o prático. O Ho'oponopono é para abrir a sua cabeça, te dar luz e sabedoria. Abrir a sua cabeça, te dar luz, orientar bons profissionais, orientar um caminho em que essa pessoa possa ser amparada. Porque, de repente, a mãe está velhinha e o pai está velhinho, pode ser até que as pessoas estejam assim, sei lá, com a cabeça meio ruim, aí tem que ter um advogado, tem que ter uma interferência. Daí não adianta só você ficar na parte espiritual, você tem que realmente pedir para o espiritual te orientar para resolver no mundo objetivo da melhor forma. Pois é. Será que esse é a tua grande história? Sua mãe te culpa por isso? Porque, olha, você sabe que existem histórias assim? O casal tá no maior pau, o filho assume. Eu conheci uma moça assim, ela tirou a mãe e o pai moravam juntos, ela separou o pai e a mãe, ajudou, né? Então, ela foi morar com a mãe numa outra casa. Meio que tomou conta, ela nem era rica nem nada, assim, foi duro para ela sustentar aquela mãe. Levou a mãe e levou a irmã, e aí ela pagava todas as contas e a mãe começou a se portar com ela como se ela fosse o homem da casa. E ela tivesse as obrigações de sustentar aquela mãe. Você veja que de alguma forma... A energia ainda estava ao redor da mãe ali, né? Tava. Quer dizer, coitada da mãe, mas enfim... ela meio que isso mesmo. Ela trocou o marido pela filha. Trocou o marido pela filha. E a energia continuou a mesma, repetição de padrão. E aí a filha começou a ver que ela não queria sustentar 100% a mãe, até porque ela tinha que viver a vida dela, ela não era rica. Claro. Ela era uma menina que trabalhava. Então você já imaginou ela com, sei lá, 20 e poucos anos de idade, assumir de pagar todas as contas de casa? Então ela virou o homem da família? Quer dizer, ela não estava ocupando o papel dela. A gente não tem todas as respostas, né? Como eu sempre falo, cada caso é um caso. E aí, quando a gente não sabe o que fazer, não sabe o que agir, aí a gente tem que fazer o Ho'oponopono para nós. Deus me dá luz para lidar melhor com essa situação. Eu não tenho sabedoria para lidar com essa situação. Porque você está tão enroscado no problema. Tão envolvido, é tão caro. Aí fica uma bagunça emocional, né? Aí você acha que você está racionalizando, você está só sofrendo a emoção. Exatamente. Né? Então, assim, quando você não souber o que fazer, porque às vezes a gente não sabe o que fazer. Tem muitas situações da nossa vida que a gente não sabe o que fazer. Daí você tem que fazer um Ho'oponopono para você ter luz. Luz. Deus me dá luz.
Deus me ensina. Por isso que é importante fazer o curso, por isso que é importante você fazer a jornada, por isso que eu digo sempre que eu sou a favor das terapias, porque tudo isso vai abrindo a sua mente para você ter mais lucidez no seu caminho e nas suas escolhas. Vamos falar da Jane, que é minha aluna, porque ela sentia uma super sintonia aí comigo. Então ela assistia todos os vídeos, fazia maratona da MS, todos os posts, e ela refletia sobre tudo, sobre as mensagens, e ela aproveitou muito todo o material que eu ofereci. Ela era sua stalker, como brinco aí, né? Onde você tá, ela tá lá xeretando e olhando, né? Sabendo tudo. E aí ela veio me conhecer pessoalmente, ela me disse assim, olha, como eu tinha o instinto de guerreira, ela também se identificava comigo, porque ela tinha vencido vários desafios. Ela tem instinto de guerreira, tá? Ela tem. Tem. Só pra... Quem não sabe, fica sabendo, ela tem instinto de guerreira. Então ela venceu vários desafios por conta desse papel, mas que esse instinto de guerreira também colocava ela no pau, nas brigas, no conflito, né? Com certeza. Então ser guerreira era um chamado para ela brigar, para colocar o ponto de vista, para dizer as suas verdades. E aí, o que faz um guerreiro, né? Sim, afirma. Se guerreiro afirma. Guerreia. Como hoje não tem mais briga de espada na praça do feudo, a pessoa vai brigar para dizer o que ela acha e vai fazer o outro concordar. Vai brigar no Facebook. Vai brigar no Facebook, vai brigar no Instagram, vai mandar mensagem brava para todo mundo. No grupo da família, vai acabar no grupo do WhatsApp da família. Essa é a guerra. E aí, né, o que aconteceu? Ela seguiu a vida dela até que com o Ho'oponopono ela descobriu que esse papel não precisava mais ser assim, não precisava ser o único papel da vida dela. E com os ensinamentos ela começou a colher o sentimento da aceitação. E aí ela aprendeu a perguntar para Deus, para o universo, o que essa situação está querendo me dizer? O que eu preciso aprender com isso? Como você costuma dizer, e eu já não sei se é você que diz, porque outras pessoas já disseram, não sei nem se é Sun Tzu ou sei lá o que é isso, mas é sair do guerreiro que está guerreando e virar o estrategista. Exatamente. Né? É olhar o que está acontecendo e não entrar na briga porque o que está acontecendo Porque brigar é uma canseira. E aí ela mudou a vida dela total, está muito mais feliz, e o Ho'oponopono entrou na vida dela para trazer essa consciência de aceitação, de paz, né? Então é Ho'oponopono na veia. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Quando ela vê alguma coisa, faz Ho'oponopono. Quando uma situação complicada acontece, ela volta para o Ho'oponopono e ela está muito mais feliz. Nesse vídeo aqui com você, eu mostrei 4 pontos que são super atalhos para você assumir o seu papel num relacionamento e você ser mais feliz. O primeiro ponto que eu trouxe aqui, vamos lembrar, é quando você assume o seu papel, você se sente mais livre, mais feliz, mais merecedor de se conectar com todas as coisas boas da vida. Isso é muito importante. Vale a pena anotar. Vale a pena anotar. Então, o segundo ponto que eu achei bem bacana que a gente trouxe é reconheça os seus dons e talentos e pare de se comparar com os outros. A gente trouxe 2 histórias, né, sobre essa questão da comparação. 2 histórias de irmãs. Foi o que eu recomendei para aquela moça que escreveu dizendo que ela estava buscando se aceita na família do marido, né? Exatamente. Tanto sofrimento, então não fique se comparando. E lembre-se, terceiro ponto, lembre-se da palavra conexão. Isso é muito importante, porque você tem que buscar a conexão com as pessoas, buscar esse entendimento para você estar conectado com o outro. E essa dica foi para a moça que estava chateada com a irmã. Às vezes a gente não tem essa conexão nem com o irmão e tem que aceitar que você não tem. Tem irmão que é mais fácil, convivência é fácil. Tem irmão que a convivência é bem difícil, ok. Quarto ponto, esteja aberto para você respeitar o espaço do outro. Você no seu lugar e o outro também ocupando o lugar dele na vida dele. Foi isso que eu falei para aquela seguidora que estava chateada, né, por estar sozinha, né? É que sempre tinha a opinião. A opinião própria que tinha que deixar muito claro. Essa coisa de ter opinião também complica a vida da gente. Com certeza, né? E aí nós vamos fazer uma breve meditação aqui para você se conectar com o seu papel. Que legal. Então vamos lá? Esfregue as mãos, você está aí comigo?
Só para ativar a energia de cura, finalizar esse nosso vídeo com muita energia de cura, e aí nós vamos pedir: divindade, atua em mim. Então visualize uma luz branca vinda do alto. E essa luz entra no seu coração. E aí você pede: divindade, atua em mim. Que eu possa ocupar o meu papel nesta vida. Que eu possa assumir a minha força, o meu poder nesta vida. Divindade, atua em mim. Eu abro mão nesse momento dos conflitos desnecessários. Divindade, atua em mim, que eu possa ser a pessoa que eu nasci para ser, expressando os meus dons, expressando os meus talentos. E nesse momento eu assumo o poder do Ho'oponopono e eu perdoo todas as pessoas que estão no meu campo. Hoje sou eu quem pede perdão. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Para todos os pais e os filhos que estão em conflito nesse momento, eu peço: divindade, nos ajude a perdoarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. Divindade, por favor, me ajude a perdoar as pessoas que estão na minha vida e essas pessoas que eu tenho a sensação de que me atrapalham, me impedem de evoluir. Eu quero perdoar a todos e que todos possam igualmente me perdoar. Divindade, limpa em mim raiva, mágoa e energias que me prendem a essas pessoas. Divindade, que eu possa ocupar o meu lugar por direito divino nessa vida. Que eu possa estar onde eu devo estar, que eu possa ser o que eu devo ser. Divindade, que eu possa ocupar o meu lugar divino nesta vida, para que eu possa ser quem eu devo ser. E agora visualize essa luz. Ela vem no seu coração e ela expande do seu coração com muita luz, com muito amor, com muito poder. Agradecemos, Ho'oponopono. Sinto muito, vibrando ao seu redor. Me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Obrigado. Se você gostou desse tema, a gente lança periodicamente um workshop que ele trata justamente das conexões aqui no mundo dos homens e nas conexões espirituais, para que você possa criar relacionamentos felizes na sua vida. Enquanto você estiver assistindo aqui esse vídeo, duas coisas podem acontecer. Pode ser que as inscrições estejam abertas para esse workshop, e aí você se inscreve, e pode ser que elas não estejam. Se por acaso não estiverem, você pode se inscrever numa lista de espera, e aí você vai ser um dos primeiros a saber quando o workshop estiver disponível. Então procura o link aqui nessa página, deve estar em algum lugar, provavelmente embaixo do vídeo. Toda semana eu lanço vídeos novos no canal do YouTube. Por isso, que tal você assinar o meu canal? E aproveita e clica no sininho para você ser avisado assim que tiver um vídeo novo no ar. E outra coisa, você já deu um like aqui nesse vídeo? Então isso é bem importante, tá? Se você gostou desse conteúdo, se ele foi legal para você, primeiro dá um like, para que o YouTube entenda que você gostou desse vídeo e possa recomendar para outros automaticamente, mas também compartilha com seus amigos, né? Porque eles vão poder também entender
como que é possível ter um relacionamento feliz. Então deixa o seu comentário, porque tudo isso é muito importante para nós que gostamos de saber da sua opinião. Me siga no Instagram, o meu perfil é MS Orlovas. Assine o meu canal do Telegram, que todas as manhãs eu mando uma reflexão para você, uma mensagem para o seu dia. O link está aqui nessa página. Foco no bem, vamos na luz, eu vejo Deus em você. Namastê.